E Letícia, você já quebrou algum braço? Já teve alguma fratura? Não, no corpo não. Só o prato, Deus, só o copo. Aqui no corpo não quebrei nada nunca. E na sua família já teve algum caso de alguém que tivesse osteoporose? Sim. Minha mãe está com início de osteoporose, está cuidando, graças a Deus, é bem sutil e também está com um comecinho de artrite e artrose. Então a gente precisa cuidar bem da nossa saúde em todas as fases da nossa vida. Um abraço, mãe, Deus abençoe. E sua bênção, né? E a gente vai nesse Saúde e Fé bater um papo sobre osteoporose, né? Até falei para a Letícia, eu pensava que era osteoporose, por conta de ser uma doença dos ossos, mas não, é osteoporose. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto, Letícia? Quem vai falar com a gente sobre isso é o Dr. Sérgio Setsu Maeda, ele que é endocrinologista e presidente da Abraço, que é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Ele já está aqui aparecendo para a gente. Nossa entrevista hoje é via internet. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui, família dos devotos. Obrigado aí pela oportunidade. Doutor Sérgio, explica para a gente, primeiramente, o que é osteoporose e ele atinge mais que pessoas, né? Tem alguma faixa etária? Bom, a gente pode falar de maneira simples que a osteoporose é uma doença que diminui a massa óssea, ou seja, a estrutura do osso fica enfraquecida e isso aumenta o risco de fraturas. Ela pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, principalmente nos mais idosos, mas os mais afetados são as mulheres, principalmente após a menopausa. E a gente gostaria de perguntar também sobre como identificar esta doença, né? Como identificar a osteoporose. Algum tempo atrás, né, uma amiga me disse que a mãe havia caído e fraturado a perna. Na verdade, foi o osso ali que se rompeu por conta da osteoporose e causou a queda. Então, foi o inverso. Como que a gente identifica essa doença antes que aconteça alguma coisa grave dessa forma, né, como uma lesão, como uma fratura? Bom, em geral, o diagnóstico é feito através da densitometria óssea, que é feito na coluna lombar e no fêmur proximal. Então, geralmente, a gente faz através de um exame. Mas, um paciente que tem uma fratura por fragilidade, ou seja, com mínimo trauma acontecendo no punho, no quadril, na coluna, dá para fazer um diagnóstico clínico de osteoporose. Então, se não tiver nenhum episódio assim, é difícil a gente identificar que pode ser osteoporose. Exatamente porque é uma doença silenciosa, ela vai se manifestar pela fratura. Uma pergunta muito importante também para quem está assistindo neste momento o Família dos Devotos é sobre como cuidar para que a gente não venha a ter esta enfermidade, essa doença, né? A gente também quer saber sobre os cuidados diários e, além disso, sobre a doença, a enfermidade em si. Quais são os fatores, o que causa essa enfermidade? Bom, em geral, a principal causa é genética. A quantidade de cálcio que a gente tem no osso é determinada pelos genes, mas existem fatores que podem aumentar esse risco. Então, por exemplo, pacientes que têm uso crônico de glicocorticoides, pacientes que têm etilismo crônico, que tenham doenças que afetam o osso. Então, no primeiro momento, quando a gente avalia um paciente, é muito importante tirar uma história clínica muito bem feita para a gente tentar identificar as causas. E a gente fazer uma investigação laboratorial mínima também para ver se tem alguma causa que a gente não descobriu pela história clínica. Tem algum hábito que as pessoas têm que pode agravar a osteoporose? Bom, o que atrapalha bastante o osso, além do tabagismo e etilismo, é o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física e a baixa ingestão de cálcio pela dieta. Certo, e a gente vai acompanhar agora uma imagem aqui sobre uma foto sobre justamente esse problema, né, causado aí pela osteoporose, que é justamente esse osso que vai se fragilizando aí justamente por essa questão genética, pelos hábitos de cada um. Então a gente gostaria de saber também, doutor Sérgio, sobre o que está acontecendo aí nessa foto, né? A gente vê que a densidade óssea ela vai diminuindo. Então, eu não sei se você tem acesso aí também a essa imagem. Eu, infelizmente, não estou conseguindo ver a foto. Ah, sim, ele não tem acesso à imagem, mas é um osso que vai ficando mais poroso. Explica pra gente como que funciona, porque como o senhor mesmo disse, é uma doença silenciosa e ela vai se agravando a longo prazo, não é isso? Isso.
Acho que para facilitar a nossa audiência, é como se a gente estivesse falando da estrutura de uma casa. Então, ela tem as portas, as paredes, e para construir isso a gente usa cimento e blocos e tijolos, né? Então, imaginando que a osteoporose vai afetar a estrutura dessa casa. Então, o osso ele começa a ficar esburacado e a resistência óssea diminui. Então, qualquer impacto maior, ele vai acabar levando a fratura, justamente porque esse osso está esburacado. E o senhor falou, eu queria só retomar, o senhor falou sobre a ingestão de leite. Então, leite, queijos, isso é muito importante para evitar osteoporose. Isso, vamos dizer que os substratos importantes para um osso ficar bom é o aporte de cálcio, vindo dos laticínios, queijo, leite, iogurte, a vitamina D e também proteínas, que vão ajudar tanto o músculo quanto os ossos. Então, essa é a base da saúde óssea. Certo, então alimentação, atividade física, evitar também o tabagismo são coisas que vão nos ajudar nesse sentido, a não termos esta doença, uma vez que se a gente tiver essa predisposição e tiver uma vida de sedentarismo e tudo mais, vamos ter osteoporose. Mas uma pessoa que já tem osteoporose, é possível reverter este quadro? É possível repor esta perda óssea? Bom, nos casos mais leves, dependendo do que a gente vê nos exames e o medicamento que é escolhido para tratar, a gente consegue reverter isso para uma osteopenia, que é um estágio mais leve. Estágios mais graves de osteoporose, a gente consegue sim também melhorar a massa óssea. Dentro do que a gente tem dos medicamentos, a gente tem dois tipos, né? A gente tem os antirreabsortivos, que diminuem a destruição óssea. Em casos muito graves, a gente pode usar os formadores, que vão aumentar a massa óssea. E, doutor, quem tem osteoporose sente alguma dor ou só quando tem uma lesão? Geralmente, a dor vai aparecer quando aparece a fratura. Então, é uma doença silenciosa. O que às vezes os pacientes confundem é que a dor ela pode ter outras origens. Pode ser uma dor de origem articular, muscular. Então, não necessariamente a dor nas costas é de osteoporose. A dor deve ser de outra coisa. O senhor falou nas costas. Geralmente, a lesão é mais nas costas, pode ser na perna. Onde que é mais frequente? As fraturas mais comuns de osteoporose são as vertebrais, acontecem na coluna. São as mais comuns, realmente. Certo, e a gente tem aqui também, né, o Dr. Sérgio Setsuo Maeda, é presidente da Abraço. A gente tem aqui uma informação importante que amanhã, na Estação da Luz, no metrô em São Paulo, acontece a campanha da Abraço, Previna a Osteoporose. Mexa-se. A gente gostaria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre este evento e deixar aí a palavra para que você convide as pessoas para participarem desse momento amanhã na Estação da Luz, no metrô em São Paulo. Bom, tradicionalmente a nossa associação ela faz campanha todos os anos, né? E neste ano vai ser lá na Estação Luz do metrô, e a gente vai oferecer lá um questionário que os voluntários vão preencher para a gente saber o risco, e naqueles que têm mais alto risco a gente faz uma avaliação com ultrassom de calcâneo, que dá uma ideia aí da densidade óssea, né? A gente vai ter algumas oficinas que vão falar sobre a alimentação, vai ter oficina de movimento, que é muito importante, tanto é que o nosso lema desse ano é Mexa-se. Nossa ideia é de que a mobilidade ela envolve a saúde não só dos ossos, mas dos músculos e das articulações. E também aproveito também para falar que a gente lançou agora a Casa Segura Virtual. Então, através do celular, é possível fazer um passeio virtual em cômodos da casa, como o banheiro, a sala e a cozinha. E lá vão ter dicas em que a gente explica a altura dos móveis, a disposição de algumas coisas dentro de objetos que diminuam o risco de quedas e de fraturas. E também, além da caixinha de texto, quando se clica nos numerozinhos, é possível ouvir o áudio com a explicação também para quem prefere ouvir pelo fone. Doutor, só repete para a gente como é que é o nome do aplicativo? Casa Segura Virtual. Abraço, dá abraço. Se colocar isso no Google, diretamente já cai na página dela. Perfeito. Lembrando que é Abraço com 2 S's, né? De Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Doutor Sérgio Setsuo Maeda, muito obrigada pela sua participação aqui na Família dos Devotos, por esses esclarecimentos, e todos estão convidados, então, se passar amanhã pelo metrô
Metrô da Estação da Luz, em São Paulo, tem essa campanha que vai poder esclarecer também outras dúvidas que você tiver e lembrar para se mexer, para fazer uma atividade, né, uma alimentação para prevenir osteoporose. Muito obrigado e até a próxima.